Você é rico por mérito ou por herança? Antes de responder, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, porque essa pergunta ela pode incomodar mais do que parece em um primeiro momento. E não é por acaso. Durante muito tempo, a gente aprendeu a contar uma história confortável sobre a riqueza. A história de quem começou do zero, acordava cedo, trabalhou mais do que todo mundo e por isso venceu. Você já deve ter ouvido essas histórias. A do empresário que saiu do nada, do executivo que subiu com muito esforço, do investidor que teve coragem quando ninguém mais teve. E olha, várias dessas histórias são verdadeiras, mas o problema não está nelas. O problema está quando a gente transforma essas histórias em regra. Porque aí surge uma explicação muito fácil para a desigualdade. Ou seja, se alguém é rico, foi mérito. Se alguém não conseguiu, faltou esforço ou mentalidade. Só que essa explicação começa a perder um pouco de força. Uma nova geração está olhando para essas trajetórias com um pouquinho mais de cuidado e fazendo uma pergunta: quanto disso veio pelo esforço e quanto veio da herança? E quando a gente começa a olhar mais de perto, algo surge. O self-made, ou seja, aquela ideia de alguém que construiu tudo sozinho, na verdade, quase nunca é tão sozinho assim. Quase sempre existe uma base que muita gente nunca teve. E aí a conversa muda, porque ela vai além do dinheiro e toca também a identidade individual. Veja, muita gente construiu a própria imagem em cima da ideia de merecimento. Eu cheguei aqui porque eu fiz mais do que os outros. Só que quando surge a dúvida, ou seja, se parte desse caminho veio de circunstâncias favoráveis, alguma coisa começa a balançar, porque admitir o peso da origem não é simples. É reconhecer que talvez você teve menos controle sobre sua trajetória do que sempre acreditou. E essa pergunta não vai desaparecer. Ela, na verdade, está ficando cada vez mais forte. E está ficando, primeiro, porque a desigualdade está cada vez mais visível. Segundo, porque hoje é mais difícil sustentar algumas narrativas sem questionamento. E terceiro, porque as pessoas estão entendendo melhor como as oportunidades se distribuem. E também como as vantagens iniciais vão se acumulando ao longo do tempo. Então, deixa eu te perguntar de novo. Você é rico por mérito ou por herança? Se essa pergunta ainda te incomoda, talvez o ponto não esteja na pergunta. Talvez seja a história que você acostumou a contar para si mesmo. Para saber um pouco mais sobre isso, leia minha coluna na Folha de São Paulo.